Certamente você tem uma experiência marcante na sua vida. Alguma experiência daquelas que você se lembra de tempos em tempos e que conta sempre para os amigos e para a família. São aqueles momentos que se transformam em história, sabe? Bom, eu tenho vários. Algumas dessas histórias estão relacionadas à minha aversão por usar óculos, por exemplo. Embora hoje eu os use, pelo menos no trabalho, no passado eu já passei por situações constrangedoras, como por exemplo, passar ao lado do meu marido na rua e não reconhecê-lo. Ou entrar no carro errado quando eu ia pegar uma carona porque os carros eram parecidos. Hoje essas experiências me rendem risadas e boas histórias. As experiências estão em toda parte da nossa história de vida. Mas o que é experiência, afinal? Do latim experientia, a palavra experiência pode ser traduzida como o ato de se aprender ou conectar além das fronteiras, dos limites. Um grande filósofo já disse que a experiência é uma lanterna dependurada nas costas, que apenas ilumina o caminho já percorrido. Há muitas possibilidades de definições sobre experiência, mas o que os meus anos de conexão com o tema me trouxeram foi uma conceituação muito simples do que é experiência. Experiências são momentos que importam. E embora as experiências tenham sido vivenciadas desde sempre, cada vez mais o mundo tem falado sobre elas e colocado importância sobre o tema. Falamos de experiência do cliente, experiências de viagem, experiências de vida, experiências de pessoas, experiências de candidatos a uma vaga de emprego, experiência dos colaboradores de uma empresa, experiência de trabalho e tantas outras. Quem é que nunca teve uma experiência boa ou ruim e se lembra dela? Por que é que você escolhe um restaurante em relação a outro? Ou compra produtos sempre em um mesmo e-commerce? Porque todos nós buscamos experiências, principalmente as positivas, seja no ambiente físico ou no digital. O nosso mundo atual é definido pelo acrônimo BUNNY, cuja tradução significa frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Nesse cenário de difícil previsão do futuro, a vida nos mostra que o que nos resta é viver o agora, conclusão já apontada há milhares de anos quando disseram, ainda em latim, carpe diem quam minimum credula postero. Ou seja, colha o dia de hoje e confie o mínimo possível no amanhã. Hoje, para viver, é preciso experienciar. Em 2020, um estudo realizado por pesquisadores de uma universidade do oeste dos Estados Unidos mostrou que pessoas desfrutam de um maior nível de bem-estar com experiências de vida e consideram que elas são o melhor uso do dinheiro. Embora no momento da compra dos bens materiais ou experiências o nível de felicidade seja o mesmo, a satisfação gerada com os bens materiais diminui ao longo do tempo, enquanto a satisfação oferecida por alguma experiência positiva aumenta com o tempo. Para você viver uma vida longa, transformadora e mais feliz, abasteça-se de experiências positivas. As experiências positivas ativam no nosso cérebro um neurotransmissor conhecido como dopamina, que influencia as nossas emoções, aprendizado, humor, atenção, atuando no chamado sistema de recompensa, que processa a informação relacionada à sensação de prazer ou de satisfação. Mas em geral, sempre que pensamos em experiência, pensamos em aspectos positivos, ou numa experiência científica, ou numa oportunidade fora do alcance das pessoas comuns, como por exemplo viajar para a Lua. Costumamos colocar a experiência em um patamar inalcançável e acreditar que não faz parte das nossas vidas, que é uma vivência restrita a condições monetárias, ou que nada que nos rodeia é fantástico o suficiente para ser considerado uma experiência. O que eu quero dizer para você é que esse pensamento é um grande erro. Experiências são para todas as pessoas. Experiências são inevitavelmente vividas, acessíveis e podem ser espontâneas ou planejadas, pois absolutamente todas as pessoas passam por momentos que importam nas suas vidas. As experiências não se restringem a raça, etnia, gênero, orientação sexual, classe social, nada. Todos nós estamos cercados de experiências marcantes ao longo da vida, como a formatura na universidade, o primeiro emprego, o casamento, o nascimento de um filho, a adoção de um animal de estimação, uma viagem especial, uma promoção no trabalho, um encontro entre amigos de longa data.
E também temos os momentos marcantes negativos, como uma demissão, um acidente, um assédio, uma violência ou a perda de um ente querido, por exemplo. São as experiências que impulsionam a vida e que moldam quem somos. São elas que nos movem adiante, pois geram em nós uma sensação de prazer quando essa experiência é positiva, ou uma necessidade de mudança e superação quando essa experiência é negativa. Mas a boa notícia é que não dependemos somente do destino para termos boas experiências. Elas podem ser criadas por nós. Os autores Chip e Dan Hatz, em seu livro O Poder dos Momentos, afirmam que todas as pessoas têm o poder de transformar experiências irrelevantes em inesquecíveis através de 4 elementos. O primeiro deles é a elevação, que são os momentos que se destacam em um nível acima do cotidiano, como a celebração de uma promoção em um dia de trabalho, por exemplo. O segundo momento são os insights, que são os momentos que reconstroem a nossa compreensão de nós mesmos ou do mundo, como por exemplo o nascimento de um filho, que inevitavelmente nos faz refletir, nos reconstruir. O terceiro momento é o orgulho, que são os momentos marcantes, que captam o nosso melhor, como ganhar um prêmio, por exemplo. E o quarto é a conexão, através da qual compartilhamos esses momentos marcantes com outras pessoas. Uma experiência clássica, programada para acontecer e que conecta esses 4 elementos é o Ano Novo. A virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro traz para a humanidade a sensação de renovação, de uma página em branco que pode ser preenchida com novas chances de ser feliz, de cumprir as suas metas, nos enchendo de energia para seguir mais um ano adiante. As experiências podem e devem ser criadas, promovidas, quando não acontecem espontaneamente. Você conhece alguém que já produziu a sua festa surpresa? Então, a partir de agora, você conhece. Um dia eu liguei para uma amiga e disse: olha, vou comemorar meu aniversário e você vai me ajudar, pois será surpresa para os convidados. Eu quero a festa mais incrível de todos os tempos. Tivemos, obviamente, aquela pausa constrangedora no telefone. Depois de alguns segundos, a minha amiga disse: você tá brincando, né? E eu falei: claro que não. Obviamente, ela sabia que eu não tava brincando. E eu planejei tudo dessa festa surpresa: o local, as reservas, a música, o bolo, a lista de convidados. E a minha amiga se encarregou de convidar um por um, sempre reforçando que a festa era surpresa e que eu, a aniversariante, não sabia de nada. Até fotos eu reuni aos montes e um amigo foi intimado para criar um daqueles vídeos com músicas emocionantes para que fosse passado antes do parabéns. Com fotos minhas e de todos os convidados ao longo dos anos, propositalmente para ter aquela choradeira, uma sessão de nostalgia no final da festa. E esse amigo nunca soube que eu mesma havia selecionado cuidadosamente as fotos do vídeo criado por ele. Bom, acho que agora ele já sabe, né? Essa foi uma das experiências mais divertidas que eu tive em toda a minha vida. Sem falar que a festa foi perfeita, exatamente como eu imaginava. Eu já contei essa história inúmeras vezes e como eu tive algumas festas surpresas de aniversário depois dessa, até hoje os meus amigos, exceto a minha amiga cúmplice, não sabem qual das festas foi que eu organizei. E para desespero de todos, eu prometi que eu levaria esse segredo comigo pro túmulo. Mas provavelmente alguns de vocês estão se perguntando quando foi que eu me interessei pelo tema experiências. Confesso que sempre, mas não foi tão fácil de me dar conta disso. Eu sempre fui aquela garotinha dos meus pais, ansiosa por criar momentos especiais no Dia das Mães ou dos Pais, aquela namorada criativa que promovia a melhor experiência possível no jantar para o namorado. Eu fui a estudante de design gráfico que fez do currículo um portfólio enorme e bacana para conseguir um emprego. Mas realmente eu só me dei conta do quanto as experiências eram importantes para mim quando eu descobri que experiências também eram importantes para os outros. E que eu podia fazer parte e criar essas experiências para me fazer feliz, mas também para fazer outras pessoas felizes. Eu estudei design gráfico, marketing, comunicação e em um determinado momento da minha carreira eu fui convidada para trabalhar em uma empresa de recursos humanos. Foi nessa empresa de recrutamento e seleção que eu descobri o meu chamado de vida. Eu usava as minhas habilidades para ajudar essa empresa a atrair candidatos para os processos seletivos.
Parece simples, mas eu descobri que o que eu podia fazer e com as experiências que eu criava, conseguiu impactar milhares de vidas de maneira muito significativa. Quando um dia eu recebi um e-mail de agradecimento de um candidato dizendo: obrigada pela experiência, eu passei no processo seletivo, eu fui contratado e agora eu posso realizar o grande sonho da minha vida, que é trabalhar fora do Brasil. Aquela mensagem me impactou verdadeiramente, porque o sonho de alguém passava pelas minhas mãos também. E outros e-mails, outras mensagens, outros contatos de agradecimento chegavam de pessoas candidatas dizendo que através daquela experiência de recrutamento, que tinha começado com o meu trabalho, essas pessoas podiam ter um novo emprego, acesso a incríveis experiências, como por exemplo casar, construir uma família, mudar de casa, comprar um carro, mudar de país, trabalhar com o que gostava. Essa experiência foi o grande insight da minha vida para descobrir o que pessoalmente faz sentido para mim, que é ajudar as pessoas a serem felizes no seu trabalho através de experiências positivas. A maior lição que eu aprendi nesses anos todos é que experiências importam. Elas alongam o tempo e impulsionam a vida. E quando você une suas experiências pessoais e o seu amor por elas para criar experiências memoráveis para outras pessoas, essa trajetória de doação impulsiona o seu valor, traz mais satisfação pessoal, mais propósito de vida e mais felicidade. No final do dia, é sempre tudo sobre pessoas e tudo sobre experiências. É por isso que a vida vale a pena. Obrigada.